Bom dia, irmãos. Um prazer estar aqui em mais um domingo, começando mais um culto ao Senhor. Somos gratos a Deus pela oportunidade de cultuarmos ao nome dEle e nós queremos te convidar para começar esse culto, que você acompanhe a leitura de uma passagem que se encontra em João 4, 23 e 24. Nessa passagem, nós vemos o Senhor Jesus conversando com uma mulher de Samaria. Em um determinado momento, ele diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo é muito precioso para nós nesse momento e no contexto em que estamos, porque nós ouvimos da boca do Senhor que não importa o local onde vamos cultuar e não importa o local onde vamos adorar ao Senhor. O que nós devemos buscar, na verdade, é uma adoração que sempre seja em espírito e em verdade. Então, alegres e gratos por essa convicção, eu convido a você a louvar o nome do Senhor durante os louvores e a se atentar à palavra do Senhor que será ministrada logo mais. E eu te convido, então, a fazer uma oração e logo mais eu passo a palavra para o grupo de louvor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Seu nome, ó Deus. Obrigado pela convicção de que o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe os nossos louvores e porque o Senhor fala conosco através da Sua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que acalme nosso coração, que nos dê atenção e abra os nossos corações para ouvir aquilo que será ministrado nesse culto, ó Deus. Nós te pedimos também que receba os nossos louvores, ó Deus, que eles sejam agradáveis a Ti. E nós te pedimos, ó Pai, que abençoe essa semana que está se iniciando, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou. Eu sei, com toda força e poder. E agora exaltado, e a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore,
maravilhado por tão grande amor, e tu és o Senhor. Nega a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, e tu és o Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir a Ele que nos traga iluminação depois de termos louvado o seu nome nesse culto. Deus bendito, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar culto, adorar o teu nome, e rogamos, ó Deus, nesse momento, que assim como certamente o Senhor aceitou as nossas canções, que agora o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, através da leitura das Escrituras e da proclamação da mensagem. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 1. Nós vamos ler os versículos do 21 ao 28. É a sequência do texto que nós lemos no último domingo, né? Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Nós estamos nesses domingos seguindo as leituras do Evangelho do nosso lecionário litúrgico, e a leitura desse domingo é a desse texto, Marcos 1, do 21 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Você se lembra de alguma pregação, de algum sermão, de alguma mensagem que tenha te marcado, aquela pregação que você sai da igreja dizendo assim: nossa, hoje Deus falou comigo, nossa, hoje eu posso sentir que realmente Deus estava presente naquele lugar, ministrando ao meu coração. Você se lembra de alguma pregação assim? Geralmente essas pregações são marcantes para nós, né? Geralmente nós guardamos no coração momentos assim. Quando nós estamos num culto, quando a palavra é pregada, nós cremos que um milagre acontece ali, sim, porque Deus fala conosco através de instrumentos humanos. Então realmente algo acontece quando a palavra de Deus está sendo pregada. Mas a verdade é, se é certo que isso acontece todas as vezes que a palavra é pregada, a verdade é, há alguns momentos em que nós sentimos essa verdade, que já sabemos que é real, mas sentimos essa verdade no coração. Aquelas vezes, aquelas ocasiões em que ao estarmos num culto, nós dizemos assim: caramba, Deus está presente aqui nesse lugar. Deus falou comigo. Olha, eu sinto a palavra de Deus sendo ministrada a mim. Você se recorda de alguma pregação dessa maneira? Você se recorda de algum sermão, de algum pregador que ao falar da parte de Deus te tocou dessa forma? Talvez, quem sabe, ao ouvir aquela pregação, você pudesse ter dito assim: esse homem prega de uma forma diferente. Olha a autoridade com a qual ele prega. Pois bem, era isso que estava acontecendo no texto que nós acabamos de ler. Logo após Marcos anunciar o início do ministério de Jesus Cristo, dizendo que ele começou a pregar o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, em que ele ia por toda parte dizendo o reino está próximo, o tempo está cumprido, arrependam-se, creiam no Evangelho. Então, logo depois dele chamar os primeiros discípulos, nós temos a apresentação dessa pregação de Jesus Cristo. Jesus vai a uma sinagoga num sábado em Cafarnaum, quando todos estavam ali presentes. É provável que alguns já tivessem sabendo sobre aquele jovem que estava pregando o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus naquela região, e estavam curiosos para ver o que é que Jesus Cristo ia falar. E ali naquela sinagoga em Cafarnaum, Jesus Cristo começa a pregar. E ao ouvirem a pregação de Jesus Cristo, as pessoas ali presentes dizem exatamente isso: nossa, ele não prega como os outros, ele não prega como os escribas, ele prega com autoridade. Eles perceberam que havia uma autoridade na pregação de Jesus Cristo. Por que a pregação de Jesus Cristo tinha autoridade? Por que essa pregação era uma novidade para aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga? Por que essa pregação era algo diferente daquilo que eles tinham ouvido? Eles mesmos dizem, né? Será essa uma nova doutrina que é anunciada? Porque eles perceberam que havia uma novidade ali, havia algo de diferente naquela pregação. Deixe-me apontar algumas razões pelos quais, na minha visão, aquela pregação de Jesus Cristo era diferente, era revestida de autoridade. Primeiro, as pessoas percebem que Jesus Cristo pregava de maneira diferente dos escribas. Essa é a primeira impressão deles. Ele prega com autoridade, ele prega de forma diferente dos escribas,
Quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os intérpretes oficiais da lei, os intérpretes oficiais da palavra de Deus, que até então era o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham naquela época. Os escribas, como se fossem professores de teologia, mestres de teologia, doutores da Bíblia, doutores da interpretação da Bíblia. O ofício do escriba em si não era ruim, ao contrário, era um ofício privilegiado. Aquelas pessoas eram pessoas que viviam para estudar a palavra de Deus, viviam para estudar e ensinar a palavra de Deus. Então, não havia um mal em si no ofício do escriba, ao contrário, era um ofício privilegiado. No entanto, qual era o problema com os escribas? É que os escribas estavam presos à letra fria da lei e muitas vezes não traziam aquilo para a vida das pessoas. Era uma pregação que era correta na teologia, correta na interpretação das Escrituras, mas que era fria, porque não tinha nenhuma aplicação para a vida das pessoas. E de repente vem Jesus Cristo e traz também uma pregação que é correta na teologia, traz também uma pregação que é fiel na interpretação das Escrituras, mas ao contrário dos escribas, Jesus Cristo traz uma pregação que fala ao coração das pessoas, porque ele vem trazer uma mensagem que tem um impacto no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas. Jesus Cristo não traz só explicação sobre a Bíblia, Jesus Cristo traz aplicação daquela verdade para a vida das pessoas. Isso fica claro, por exemplo, quando nós olhamos o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando na escola dominical todos os dias às 10 horas. Você está convidado a participar com a gente também. Basta você colocar a sua intenção de participar da escola dominical aqui no chat, aqui embaixo, e a gente vai te dar o link para a aula da escola dominical. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós podemos ver ali a pregação de Jesus Cristo com aplicações diretas para a vida das pessoas no dia a dia. Jesus Cristo pregava com autoridade porque Jesus Cristo tirava o texto da letra da lei, ali da letra do texto impresso, e trazia para a vida das pessoas. Trazia para a vida dos ouvintes. Ao contrário dos escribas, que estavam só preocupados com a beleza da teologia, que estavam só preocupados com a graça da interpretação e não estavam muito preocupados com a vida das pessoas e com a diferença que aquele texto poderia fazer nessas vidas. Então, Jesus Cristo pregava com autoridade porque ele trazia o texto para a vida das pessoas, mostrando que aquilo tinha impacto para a vida deles. Uma outra razão pela qual eu creio que a pregação de Jesus Cristo tinha autoridade e as pessoas percebiam que havia algo diferente ali, é que Jesus aliava a sua pregação à sua vida. Jesus Cristo aliava aquilo que ele falava a como ele vivia. Por isso as pessoas olhavam para ele e diziam: olha como esse homem fala com autoridade. Ele não fala como os escribas, porque qual é o problema dos escribas? Tantas vezes denunciado por Jesus Cristo nos evangelhos, os escribas e fariseus. Muitas vezes os escribas ensinavam uma coisa, mas viviam outra coisa completamente diferente. Jesus tem autoridade naquilo que ensina, porque é uma autoridade que parte da vida. As pessoas o ouviam falar e diziam: esse homem vive aquilo que ele prega. A autoridade do ensino de Jesus Cristo era dada a partir da sua vida. Jesus Cristo realmente convencia as pessoas daquilo que ele falava, porque ele falava dando a sua vida como exemplo. Então, quando Jesus Cristo ensinava sobre o amor, ele mostrava na prática com a sua vida o que era o amor, ao tratar as pessoas dessa maneira. Jesus Cristo, quando ensinava sobre perdão, ele mostrava na vida o exemplo com ele mesmo do que era o perdão, ao perdoar as outras pessoas. Jesus Cristo, quando ensinava sobre o reino de Deus e como esse reino exigia um compromisso radical das pessoas com Deus, ele ensinava com a sua própria vida o que era isso, dando o exemplo. E foi assim até sua morte, e morte de cruz. Jesus Cristo tinha autoridade no seu ensino, porque Jesus Cristo vivia aquilo que ele pregava. E por fim, a gente poderia elencar aqui inúmeras razões, estamos pensando a respeito disso, o que levava as pessoas a olhar para Jesus e dizer: nossa, como ele prega com autoridade, olha. Mas me parece que um elemento que está marcante aqui nesse texto é que Jesus Cristo pregava com autoridade porque a pregação de Jesus Cristo gerava mudança na vida das pessoas. A pregação de Jesus Cristo tinha autoridade espiritual, não era só uma autoridade que partia da retórica,
não era só uma autoridade que partia do estudo das Escrituras, não era só uma autoridade que partia de uma boa teologia, apesar da retórica, do estudo das Escrituras e da teologia serem elementos importantes no ensino de Jesus, certamente, mas a autoridade de Jesus Cristo era uma autoridade que vinha do Espírito Santo, era uma autoridade espiritual. E essa autoridade no seu ensino mudava a vida das pessoas. Um exemplo que nós temos no próprio texto que lemos é o que aconteceu com aquele homem possesso de espírito imundo que aparece na sinagoga. O demônio naquele homem diz: tu és o santo de Deus, e quando Jesus Cristo repreende aquele espírito imundo, aquele homem é liberto. Veja, o ensino de Jesus, a pregação de Jesus, ela tem uma autoridade espiritual. A pregação de Jesus é na força do Espírito Santo. E essa pregação, ela tem uma autoridade tão grande que a vida das pessoas era mudada. No caso daquele possesso, a vida dele foi mudada porque aquele espírito imundo, aquele demônio, foi expulso da sua vida. Ele foi liberto pela palavra poderosa, libertadora, cheia de autoridade de Jesus Cristo. O ensino de Jesus não era como o de outros homens, era um ensino com autoridade. E talvez você me pergunte: pastor, você falou que uma das marcas do ensino de Jesus é que aquilo tinha uma aplicação prática para a vida, né? E qual é a aplicação prática de tudo isso que você está dizendo? Bem, são duas aplicações muito simples que eu quero deixar com você nessa breve palavra nessa manhã. A primeira é: essa mesma autoridade de Jesus Cristo que ele tinha na pregação dele há 2000 anos atrás, ele continua tendo hoje. Jesus Cristo é o Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele continua tendo essa mesma autoridade hoje. Ele tem autoridade sobre a nossa vida, autoridade para nos dar a direção, nos apontar o caminho e podemos ouvi-lo porque ele tem autoridade naquilo que ele diz. A autoridade para nos apontar um desafio para a vida, autoridade para nos convidar a sermos seus discípulos, como falamos nos últimos domingos, e ele faz isso, ele diz: vem e vê, e nos desafia a agirmos como discípulos dele e cumprirmos a nossa missão, e a autoridade para dar um novo rumo para a nossa vida, para nos dar uma vida de santidade. Então, se você não sabe para onde ir, Jesus Cristo, o Rei, aquele que tem autoridade, te aponta a direção. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, Jesus Cristo, o Rei, aquele que tem autoridade, ele decreta o propósito da sua vida. Você tem uma missão a cumprir. Se você não sabe muito bem como viver e acaba caindo no pecado, Jesus Cristo, o Rei, aquele que tem autoridade, ele exige, ele demanda de você a santidade, uma vida pura, uma vida santa para a glória do nome dele. Então essa é a primeira aplicação. Aquela autoridade de Jesus não existia só há 2000 anos atrás, no início do seu ministério. Aquela autoridade de Jesus continua existindo hoje. Mas há uma segunda aplicação aqui. Se você acompanha o final do Evangelho de Mateus, os últimos versículos do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus Cristo na grande comissão dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus Cristo está fazendo ali no final do Evangelho de Mateus? Ele está dizendo: eu recebi a autoridade do Pai. Eu prego e ensino, fiz isso esse tempo todo na ação do Espírito Santo. Por isso prego com autoridade. E agora eu concedo essa autoridade a vocês, para que vocês possam ir também e fazer discípulos de todas as nações. Jesus Cristo está dizendo: essa autoridade que eu tenho, eu concedo a vocês, discípulos, eu concedo a você, igreja, essa minha autoridade, para que você continue a minha missão. Entende? Nós, como igreja, também temos a autoridade dada por Deus na ação do Espírito Santo para continuar a obra de Jesus Cristo. A missão é dele. Nós continuamos essa missão na autoridade do Pai e na ação do Espírito Santo. Veja a Trindade presente aí na autoridade do Pai e na ação do Espírito Santo, na força, no poder do Espírito Santo, nós somos habilitados para cumprir a missão do Filho, a missão de Jesus. Então, assim como a autoridade de Jesus Cristo se dava
porque ele não ficava preso à letra da lei, mas ele apresentava as implicações disso para a vida, nós precisamos fazer isso também. Nós também recebemos essa autoridade. Muitas vezes nós nos vemos presos às minúcias da teologia e sabemos tudo sobre a teologia, sabemos tudo sobre as discussões teológicas, sobre as últimas escolas teológicas, sobre a última questão da moda, mas não trazemos essa teologia para a vida. Muitas vezes nós ficamos presos nos livros e esquecemos da nossa vida. É preciso, irmãos, a exemplo de Jesus Cristo, para não corrermos o risco de ficarmos como os escribas presos à letra fria da lei. É preciso trazer o ensino da Bíblia para a vida. É preciso viver aquilo que cremos e professamos. A exemplo de Jesus Cristo, que tinha autoridade porque aplicava no poder do Espírito Santo as verdades da Escritura, nós precisamos fazer isso também. Se nós quisermos que o nosso ensino, que a nossa igreja tenha autoridade, o que nós precisamos, assim como Jesus, é sermos cheios do Espírito Santo. É assim que a nossa pregação vai ser diferente dos escribas e fariseus, se formos cheios do Espírito Santo. E não há como alguém ser cheio do Espírito Santo se não tiver uma vida de oração, se não tiver uma vida de leitura da palavra. Então eu desafio você, meu irmão, minha irmã, que escuta essa palavra, a construir uma vida de oração, a se aproximar de Deus orando. Falamos sobre isso em outros encontros também, porque é a oração que vai ser o instrumento de Deus para derramar sobre nós a plenitude do Espírito. E aí sim, com a autoridade do Espírito Santo, a nossa pregação também vai transformar vidas. Com a autoridade do Espírito Santo, a nossa pregação também vai ter um impacto na vida das pessoas. Não vai ser uma simples história ouvida, não vai ser uma palavra bonita pregada, mas vai ser uma palavra com autoridade que transforma vidas. Eu quero ver vidas transformadas através da minha pregação. Eu quero ver vidas transformadas através do ministério da minha igreja, da Gileade. E a Gileade será o instrumento de Deus para transformar vidas, creia nisso, se ela fizer isso na unção do Espírito Santo. Se ela fizer isso na autoridade, no poder do Espírito Santo. Nós teremos autoridade no nosso ensino, se nós trouxermos o ensino da letra da lei para a vida das pessoas, na unção, no poder do Espírito Santo, como fez Jesus. E um outro elemento importante, assim como a autoridade de Jesus Cristo vinha, dentre outras coisas, do fato de que ele aliava a mensagem à vida, que ele vivia aquilo que pregava, o nosso ensino também só vai ter autoridade se formos assim. Nós precisamos ser uma igreja, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que vivem aquilo que pregam. Percebe o que eu estou dizendo aqui desde o início? Não basta ter uma boa teologia. A boa teologia é importante. Louva a Deus, porque nós temos homens e mulheres que estudam a Bíblia, que estudam os símbolos de fé, que estudam a nossa teologia. Louvado seja Deus por isso. Mas ela não é suficiente. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Nós precisamos aliar a piedade, a santidade, ao conhecimento das Escrituras. Nós só teremos a autoridade como igreja se vivermos aquilo que pregamos, a exemplo do que aconteceu com Jesus. De que adianta eu ensinar sobre perdão se eu não perdoo os meus irmãos? De que adianta eu ensinar sobre amor se eu não amo os meus irmãos? Se eu não tenho gestos concretos de amor para com ele? Percebe? As pessoas ouviam Jesus Cristo pregando e diziam, esse fala com autoridade, ao contrário dos escribas, esse prega com autoridade. Por quê? Porque ele vivia aquilo que pregava, pregava para a transformação de vidas no poder, na força do Espírito Santo. Irmãos, esse mesmo Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu, agora vão. Esse mesmo Jesus concedeu a sua autoridade à igreja. E nós precisamos exercer essa autoridade espiritual que nos foi concedida por Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos trazer o ensino da letra da lei para a vida das pessoas. Nós precisamos aplicar a Bíblia para a vida das pessoas, mostrar como a Escritura tem um impacto na vida das pessoas. Para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a plenitude do Espírito Santo vai surgir de uma vida de oração. Para isso, nós precisamos viver aquilo que pregamos. As pessoas não podem assistir um divórcio entre a nossa pregação e a nossa vida. Ao contrário, a autoridade de Jesus Cristo será vista em nós quando nós vivermos no dia a dia a fé que professamos. O meu pedido, irmãos, de oração nessa manhã é que Deus nos faça uma igreja cheia da autoridade de Jesus para a glória do nome do Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e proclamada nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque há tanto tempo atrás o Senhor iniciou o seu ministério, o teu Filho Jesus Cristo iniciou o ministério com autoridade, de uma forma diferente dos professores da Bíblia de então, dos professores de teologia de então, de uma forma diferente, Pai, porque havia vida naquilo que ele ensinava. Ele vivia aquilo que pregava, e era uma autoridade que brotava do Espírito Santo. Deus, nós cremos que o teu Filho Jesus Cristo concedeu essa autoridade à igreja. E o nosso clamor nessa manhã é: Deus, dá-nos essa autoridade espiritual em nome de Jesus. Que a nossa igreja tenha essa autoridade vinda do alto, para através da nossa pregação, para através do nosso serviço, nós vermos vidas transformadas, vidas libertas para a glória do teu nome, a exemplo daquele jovem possesso, Pai. Dá-nos essa graça, dá-nos essa autoridade. Dá-nos a graça de vivermos aquilo que pregamos. Encha-nos do teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que a nossa pregação, para que o nosso serviço tenha a autoridade de Jesus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a todos os que participam desse culto hoje, abençoe os membros de nossa igreja. Ó Senhor Deus, dá-nos a graça da tua presença dia a dia, dá-nos saúde, abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor, curando em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, Senhor Deus, dando-lhes a graça de serem prósperos. Ó Deus, abençoe, Senhor, o teu povo, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça da tua bênção durante essa semana, Pai. Que durante essa semana, ainda que ela seja uma semana de luta, que por meio da tua graça ela seja também uma semana de vitória para a glória do nome do Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, como igreja. Nós te pedimos, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe durante essa semana. Dê um abraço aí quem está do seu lado na sua casa, né? Representando assim a comunhão do corpo de Cristo. Eu quero lhe avisar que no próximo domingo nós teremos o nosso primeiro culto presencial do ano, a exemplo do que fizemos no segundo semestre do ano passado. Esse culto vai ser lá na base da Jocum, no Imirim. Para aqueles que não sabem o endereço, nós vamos colocar o endereço aqui. A gente vai ter a celebração da Ceia do Senhor. É um espaço aberto, onde todas as regras sanitárias são seguidas. Então eu te convido a participar com a gente desse culto no próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.